Agora dá pra gente falar do Endrick, hein? Falando aqui em carreira, o Endrick, a gente trouxe a informação do desejo do jogador de ter maior minutagem, já de olho na Copa do Mundo do ano que vem, não tem sido muito utilizado pelo Xabi Alonso, se bem que agora o Xabi Alonso utilizou o Endrick por alguns minutos, né? Mas já não entrava em campo há 5 meses, aí no meio desse caminho também teve ali algumas lesões que o tiraram de campo, mas não tem sido muito utilizado o Endrick e por isso nasceu o desejo das partes ali do Endrick buscar um novo caminho, buscar uma equipe no futebol europeu. E aí saiu essa informação, que eu vou querer saber do Mauro César, do Vampeta, do Bruno Prado, que o Endrick está próximo do Lyon da França. Essa informação que saiu, o clube francês neste momento é o maior favorito a ficar com o jogador a partir de janeiro por empréstimo. O atacante de 19 anos procura um lugar para ter mais oportunidades do que no Real Madrid. Ainda não há um acerto nem contrato assinado, mas de acordo com as pessoas que participam ali da negociação, o Endrick gostou do Lyon, gostou do projeto do Lyon. Ele conversou com Paulo Fonseca, treinador do clube francês, e também assistiu aos últimos jogos da equipe. Os empates por 3-3 contra o Paris FC, né? E por 0-0 contra o Brest, ambos pela Liga Francesa. A ideia de ir para o Lyon é vista com bons olhos pelo jogador e pelo staff, porque tem tradição de brasileiros, como Juninho Pernambucano, Fred, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Nilmar, Edmilson. E com a saída do centroavante georgiano, que acabou de deixar o Lyon, foi para o Villarreal, o clube francês também não possui um atacante de primeira prateleira, de primeiro nível. Então o Endrick teria espaço dentro do grupo do Lyon. E o fato do Lyon ter um técnico português também conta pontos, porque no Palmeiras, aí, de acordo com as pessoas envolvidas na negociação, né, o Endrick foi lançado e ganhou oportunidades com um técnico português, o Abel Ferreira. Então aqui é essa informação, o Endrick, Mauro César, está próximo, gostou da ideia de vestir a camisa do Lyon por empréstimo a partir de janeiro, Mauro César. Até tinha informação que saiu que, como ele está tirando cidadania espanhola, também não poderia jogar na Inglaterra, né? Não poderia jogar na Inglaterra, tem esse detalhe. E agora apareceu o Lyon no caminho do Endrick. Pode ser uma opção interessante, né? O Lyon está vivendo uma transformação, mudou de dono aí, saiu das mãos do Textor e a Ares, a empresa que tinha prestado dinheiro para a Eagle, assumiu a Eagle. Então está passando por um momento de transição. É uma camisa importante do futebol francês, é um time que sempre briga por posições nobres na tabela, não briga pelo título geralmente, já há algum tempo, mas tenta chegar nas competições internacionais. E ver como é que a situação do Lyon nesse momento, em meio a essa confusão toda, né? Se está uma situação mais estável, como está, se aprofundar um pouco mais nisso. Não é uma opção ruim. Acho que é uma opção que pode ser interessante para ele jogar, né? Para ele ter sequência de jogos. Sempre lembrando que ele não foi inscrito no Real Madrid e Castilha, então ele só podia jogar no time principal. O técnico Xabi Alonso parece que não tem realmente muito interesse em contar com ele, então partir para um outro campeonato, para um outro caminho, né? Não sei se é a melhor opção, mas é uma opção razoável, digamos assim. Vampeta tá aí. O novo destino do Endrick, Lyon é o mais provável no momento. Claro que ainda tem um tempinho até janeiro, né? Mas no momento as partes gostaram ali da possibilidade. O Endrick aprovou a possibilidade de jogar pelo Lyon por empréstimo a partir de janeiro. Um cara que até que o próprio Ancelotti chegou a dar algumas oportunidades a ele quando estava lá, principalmente na Copa do Rei, nas Copas, né? Deu muito mais minuto do que o Xabi Alonso. Eu acho que o Endrick, não digo que foi Dorival que prejudicou, mas um grande momento do Endrick dentro da seleção, que a gente acabou de falar aqui no começo do programa, as convocações, o Endrick faz gol em Wembley, faz gol no Bernabéu e na sequência faz gol contra o México. E na Copa América o Dorival deu oportunidade no jogo difícil que é contra, não é que tinha que ser moleza, né? Mas botou ele no jogo contra o Uruguai e aí ali em diante ele foi perdendo espaço, se machucou, se lesionou. Então aí há 8 meses da Copa do Mundo, ele vai para se for mesmo confirmar, vai para uma liga, que é a Liga Francesa. O Lyon também está jogando a Liga dos Campeões, né, Bruno? O Lyon está na Liga Europa. Liga Europa, né? Não deixa de ser, estando jogando, não deixa de
ser visto para, de repente, pensar até em Copa do Mundo para ele. Tem que jogar. Decisão acertada dele de sair do Real Madrid. Não vai ter oportunidade com o Xabi Alonso. Dá para ver que o Xabi Alonso não está querendo também com o Vinícius Júnior. Ele gosta do Mbappé, dá para ver. Ele gosta do argentino lá, no seu nome lá. Mastantuono, né? Esse nome difícil aí, como é o nome do cara? Mastantuono. Que era do River Plate, né? É nome difícil, né? Mastantuono. Ainda tem um outro lá. Não estou falando certo, mas... ainda tem um outro lá da base lá, que teve a oportunidade mundial de clubes, que está à frente do Endrick, né? O Rodrigo já está ruim pro Rodrigo, mas pro Endrick. Gonçalo Garcia, bem lembrado aqui, o jogador que se destacou agora na Copa do Mundo de Clubes, né? O Gonçalo Garcia. E eu vou querer ouvir também o Bruno Prado a respeito do Endrick, que a gente vai seguir aqui nesse debate, se é a decisão mais correta para o momento da carreira dele e também de olho na Copa do Mundo e seleção brasileira. O Ancelotti também não convocou, não deu nenhuma oportunidade ainda para o Endrick na seleção, né? Embora o Xabi Alonso não tenha utilizado o Endrick e não esteja utilizando da maneira como a gente esperava, né? Com um pouco mais de minutagem, poderia usar na seleção. É um bom movimento para a carreira do Endrick? Ele tem que jogar. A questão não é ser reserva do Real Madrid, a questão é não jogar, que são coisas diferentes. Às vezes você pode ser um reserva, mas você está entrando direto, aí de vez em quando você é titular, mas ele não joga. Nessa temporada ele jogou um jogo, que ele entrou alguns minutos aí recentemente. Então é uma situação realmente difícil, né? O cara tem que estar em campo. Acho correto que seja um empréstimo até o fim da temporada, e depende, vamos ver o que ele pode fazer num outro clube e como ele voltaria ao Real Madrid. Não acho que com a idade dele seja bom já romper um vínculo com o Real Madrid, mas ele tem que pelo menos jogar. Então um empréstimo até o fim da temporada é válido. Aí vamos ver o que vai acontecer, como vai ser o desempenho dele fora do Real Madrid, dependendo do que ele fizer, seja no Lyon ou em outro clube, ele pode voltar com outro status, com outro peso, que por enquanto ele está bem fora dos planos, não está nem jogando. Então ficar sem jogar é muito difícil. Nós temos aqui uma arte com os números do Endrick, que a nossa produção levantou. Está aí na tela para você que se liga pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com imagens: 38 jogos pelo Real Madrid, 8 jogos apenas como titular, 7 gols marcados. Aproveitamento até jogos como titular e gols é bom. 8 jogos como titular, 7 gols marcados. Nenhuma assistência, 858 minutos jogados. É o retrospecto do Endrick pelo Real Madrid. Na temporada passada trabalhou com o Carlo Ancelotti, hoje técnico da seleção brasileira, e agora está trabalhando com o Xabi Alonso. E o Ancelotti ainda não deu essa oportunidade para o Endrick na seleção brasileira. Até no momento que a gente sabe que a seleção está buscando esse camisa 9, Mauro César, e convocou mais uma vez o Richarlison, né? Então não dá para entender a insistência do Ancelotti no Richarlison, por exemplo, e não consegue dar uma oportunidade para o Endrick nessa convocatória, nessa preparação para a Copa do Mundo. O Endrick precisa voltar a jogar logo, né? Ele tinha outras opções, mas de fato está muito bem encaminhado e as três partes acham interessadas, os clubes Real Madrid, Olympique de Lyon e o próprio jogador. O staff dele também acha que é uma boa opção para ele. O campeonato francês é um campeonato muito disputado, os jogos são bem viris, são jogos bem competitivos, duros. Eu acho que e também tecnicamente não está no nível, de repente, de uma Premier League. Então acho que ele pode se destacar lá bastante. Acho que isso é importante, de repente chegar lá, meter muito gol, sabe? Jogo muito físico, ele é um jogador físico também, além de ótima técnica. Acho que ele pode evoluir e pode conseguir um destaque. Um time grande da França, os gols que ele eventualmente venha a marcar vão chamar a atenção. E quem sabe a partir daí ele possa ser chamado para essa última oportunidade em março. E quem sabe até a Copa do Mundo. Mas mais importante que a Copa do Mundo, que ele terá outras para poder disputar, né? Ele é muito jovem. É o Endrick jogar futebol, né? Ele poder jogar, ter uma sequência. O Xabi Alonso, né, praticamente o descartou, né? Por isso que ele está sendo emprestado. Se o Xabi Alonso tivesse alguma intenção de utilizar o jogador, ele não seria emprestado, evidentemente. O Real Madrid ficaria com ele. Então isso é uma óbvia dedução. E ao mesmo tempo ele tem aqueles problemas com o Vinícius Júnior, né? De retirar o jogador do jogo muitas vezes. E eu não sei, mas talvez o Real Madrid possa, no médio prazo, perder 2 jogadores brasileiros importantes. O Vinícius comprovadamente importante, o Endrick com tudo para ser um jogador muito importante, penso eu, por conta do técnico. Isso é uma coisa curiosa. Um técnico que até agora nem houve tempo para isso, nada fez. Não ganhou nada, está lá liderando o campeonato e tal, mas não tem uma história como técnico, tem como jogador, né? Isso é uma coisa curiosa. Qual o legado que o Xabi Alonso vai deixar? Ele pode ser campeão de tudo, e ele pode não ganhar títulos como o Real Madrid não ganhou no ano passado, e de repente
ter o Vinícius saindo, porque a situação dele, o Vinícius, claramente não é boa. Claramente não é boa. Isso no médio prazo pode significar o quê? O jogador querendo sair. Detalhe, o contrato do Vinícius acaba em 27. A partir do final dessa temporada, ele entra no último ano de contrato, aquele ano em que você pode fazer pré-contrato e tal, que a multa tende a ficar mais baixa, porque o clube que detém um jogador, às vezes sabendo que pode perdê-lo sem ficar com um centavo, acaba aceitando negociar por um pouco menos. Ficar atento a isso. O período da Copa do Mundo, final da temporada e a Copa do Mundo ano que vem, é o período em que o destino do Vinícius pode mudar. Dependendo do que acontecer, tá lá. Não sei que eles fiquem de boa, que se entendam, passam a jogar sempre, e aí a coisa vai caminhando bem. Hoje a relação não é boa, comprovadamente não é boa. Isso é informação, tá, né? A relação não é boa, não é só pelo que a gente vê, não, que as pessoas próximas falam. E o Endrick é a mesma coisa. Eu acho, sei lá, eu acho meio bizarro liberar o Endrick. Eu não consigo entender. Eu acho que assim, tudo bem que ele não seja o titular, óbvio, o titular é Mbappé. Mas tê-lo no elenco, colocar na Copa do Rei, sabe? Colocar no segundo tempo jogos mais fáceis e trabalhar o jogador. Não sei se tem alguma coisa de comportamento tático, fora de campo, que o técnico não gosta, mas, cara, um jogador muito jovem, sabe? Assim, para você falar, não, eu quero, empresta pro Lyon. E é um jogador muito bom, mas fazer o quê? Uma estrela, né? Marcou gols importantes pela seleção brasileira, contra a Inglaterra em Wembley, contra a Espanha no Santiago Bernabéu, e depois, de uma maneira assim inexplicável, acabou perdendo espaço. E também, para falar a verdade, o Dorival Júnior colocou o Endrick numa fria ali na Copa América, porque não colocou o Endrick para jogar. Aí no jogo contra o Uruguai, coloca o Endrick, o Brasil mal na competição, não tinha perspectiva de melhora, coloca o Endrick, deu uma queimada no Endrick na seleção. Mas tem isso, trabalhou com o Dorival, trabalhou com o próprio Ancelotti, conhece o Endrick, agora com o Xabi Alonso, enfim, são 3 técnicos. Alguns vão dizer até que o Abel Ferreira, no início da trajetória do Endrick, o Abel não deu as oportunidades que deu ao Estevão, por exemplo. O Abel gostava mais do Estevão, tem gente que fala isso e acho que é verdade. Se encaixou mais rapidamente o Estevão no time do Palmeiras do que o Endrick. O Abel deu oportunidades mais cedo ao Estevão do que o Endrick. E aí fica esse debate, por que os técnicos... Será que é alguma coisa ali do dia a dia? Não sei. Mas que ele é talentoso e é bom jogador, é. Mas não sei por que não tem, assim, às vezes, essa sintonia entre ele e os técnicos com que ele trabalhou. Acho que tem vários casos. Acho que o Xabi Alonso é um caso, assim, complicado, porque ele não joga em momento nenhum. Isso é o que é difícil, não é uma questão de ser titular ou reserva. O Abel, eu imagino que aquele momento em que ele deu uma sequência no início, no Paulista de 23, e que o Endrick ficou alguns jogos sem fazer gol e sentiu muito ali, ele chegou a ficar no banco ali, saiu de um jogo, chorou no banco. Acho que ali o Abel pensou que numa situação de que ele precisava de um tempo a mais e entrando aos pouquinhos, e aí acho que até demorou um pouco para dar uma sequência de novo para ele como titular, mas acabou dando na reta final do Brasileiro e ele foi bem. Acho que ali foi uma preocupação mais em preservar o jogador, que sempre tinha uma expectativa muito alta em relação a ele, mas também acho que o Abel, ele ficava mais encantado assim com o Estevão. E eu também acho o Estevão um jogador melhor que o Endrick, também acho que o Estevão, assim, eu gosto mais também do Estevão, também é um cara que eu gosto muito, eu gosto mais de ver jogar. Acho que o Estevão é um cara que, eu acho o Endrick excelente jogador, mas acho que o Estevão é uma coisa até acima disso. Mas acho que ali o Abel foi uma questão de preservar, de entender o momento, que talvez tenha demorado um pouquinho, talvez não, acho que foi mais isso. E o Ancelotti também não me pareceu no Real Madrid tão empolgado, mas ele botava para jogar. Na Copa do Rei ele botava quase todo o jogo, e no Espanhol sempre que dava ele botava no Espanhol, na Champions, entrar alguns minutos, né? Mas o Xabi Alonso não parece nem ter essa preocupação. O Ancelotti, acho que ainda tinha essa preocupação. A primeira ano da Europa eu vou pôr o moleque aos pouquinhos, vou botar aqui, esse jogo tá legal, vou botar... Ele colocou várias vezes, até num jogo de Champions com o Atlético de Madrid, que o time precisava fazer um gol, ele botou o Endrick no jogo. Então o Ancelotti tinha essa coisa de trabalhar o garoto, vai aí dar um pouquinho mais de tempo. O Xabi Alonso parece nem ter essa preocupação, assim, parece realmente um jogador totalmente fora dos planos dele. E nós vamos acompanhar os próximos passos aí da carreira do Endrick, ao que tudo indica, com a camisa do Lyon a partir de janeiro por empréstimo. E aí, de repente, pode acontecer igual aconteceu com o Casemiro, né? O Casemiro também vai para o futebol português, depois volta ainda e conquista na idolatria da torcida do Real Madrid. Bem capaz que isso aconteça. Tem um potencial absurdo o Endrick.